Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois, pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após nosso estudo ao vivo, por volta de 21 horas, 21h30, né? Que 21 horas a gente termina. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos, para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones, para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, e assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para a segunda parte do capítulo 13, que nós começamos semana passada. Hoje a gente encerra esse capítulo. O capítulo chama-se Revelação Libertadora. Então vamos lembrar aqui que na parte um, o Bezerra estava falando para o Carlos, né? Que está lá em desdobramento. Desperta, filho. Passaram-se mais de 150 anos desde aqueles dias. Volveste ao corpo, mas ela não. E ela é aquela que se intitula de Pombogira, que foi quem ele conseguiu atrapalhar um bocado a vida dela, né? E ela está lá revoltada com ele. Ela se escapou a sanha peçonhenta, continuando a viver além da carne, qual ocorre com todos nós. As tuas loucuras levaram-te, naquele tempo, a crimes que ninguém tomou conhecimento. Então, isso estava na parte um. Hoje nós vamos continuar aí o texto. Enquanto Bezerra estava falando com ele isso, ela, que estava escutando o Bezerra conversar, aí Miranda vai contar que a alucinada, estou uma queda aqui, né, na nossa internet, mas estou voltando então. Deixa eu botar de novo o texto. Estava começando a falar o que a entidade estava se comunicando. Então, Já ó, botou para gravar? botei. Ele entrou gravado de novo, sozinho. Tanto que tem pausa aqui se eu quiser dar. Bom, então aí ele. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu só olhar mais de conferir. Tá aqui, tá record, tá gravando sim. É, e automaticamente eu já gravo. Deu uma queda sozinho aqui, não aconteceu nada para poder dar. Bem que eu vi que sumiu. Vamos continuar o texto então quando ela começa a falar. Que ele fala que a alucinada, que estava acompanhando a narração dos desconcertos morais do seu adversário, que é o Carlos, interrompeu o Bezerra e falou: Isso não é tudo. O miserável, na sua sordidez, mandava matar os escravos que ficavam impossibilitados de trabalhar, conforme o vi fazer, depois que me matou. Não conheço um ser igual. Para onde ele mandou o meu filhinho, que eu nunca tive conhecimento? Aí o Carlos fala para ela: Teu marido roubou-me quando soube que te destruí. Mandei caçá-los até os encontrar, e quando os alcancei, trouxe-os à senzala. Recomprei teu marido do senhor a quem eu vendera e o matei no mesmo lugar onde te justicei a rebeldia. Negro nasceu para ser animal de carga e não gente. E aí o Bezerra fala para ele: Enganas-te, meu filho. A epiderme é veste transitória sob a qual o ser eterno se oculta durante uma experiência evolutiva. Serás feliz quando o entendas. Por enquanto, observa e aprende com a divina sabedoria. E aí ele, voltando-se para a sofredora, esclareceu para ela: O teu filhinho foi entregue à encarregada do lar a pedido da senhora,
que não tinha filhos. A senhora, no caso, é a mulher do senhor, que era o dono, devia ser da fazenda, né? Aí, o que que aconteceu? Ela pediu que a encarregada do lar pegasse a criança, né? Que ela não tinha filhos e tudo, e levasse para dentro da casa dela também. E aí ficou cuidando dela lá. E isso, e aí ele fala, o que mais atormentava o desditor senhor, que não ter filho, né? Cujo patrimônio não passaria um descendente direto. Por isso, ele temia que um mestiço viesse a perturbar-lhe mais a consciência criminosa e insensível. A princípio, ele negou o pedido para a esposa, né? Terminando por concordar. A criança cresceu junto ao assassino dos seus pais. No entanto, não o odiou. O carinho da senhora dulcificou-lhe a ardência do sofrimento e o barbarismo sociomoral que submetia os fracos à época contribuiu para que ele aceitasse o consumado. Tornou-se, com o tempo, encarregado de alguns dos negócios domésticos, havendo ganhado a confiança do senhor. Então ele ganha até a confiança do que hoje é o Carlos, né? E nesse ínterim, a senhora, a mulher dele, concebeu e tornou o pai, o esposo vil, auxiliando-o a sair da miséria da revolta ante a alegria de um filho, embora não lhe diminuísse a impiedade nem a ganância. E aí a pombogira fala, né? A entidade fala: e por que que eu nunca percebi a presença do filhinho no lar, se tanto o buscava? E o Bezerra diz: o ódio que cega também alucina. Na tua desmedida revolta, vias apenas o mal, e nos auges do autossupliciamento, perdias o contato com o mundo onde deixaste o corpo. E ela responde: mas eu via e acompanhava os seus crimes, do Carlos, né? É certo, porque te aferravas a ele. As outras crianças da senzala nunca te interessaram. Como sempre estavam na casa grande, não lhes dando importância, deixaste de identificar o próprio filho. Só o amor da vida. E, portanto, responde à vida. Reflexiona agora e observa como se mudaram os quadros. O teu algoz é hoje vítima de si mesmo, afligido pela tua ira insana. Quer dizer, pior ainda porque com a ira insana dela, né? Quererás que logo mais voltes à terra, conforme se dará, e ele, do nosso lado, prossiga revidando, em nome do que lhe fazes? Até quando? Esqueces que Deus é amor, mas é também justiça, que não abona o crime nem o esquece? Aí ela pergunta: onde estará hoje o meu filho? E a pergunta era pungente e lancinante. Víamos o irmão Empédocles, que é o genitor do Carlos desencarnado nessa existência, que é o pai do Carlos que já faleceu, né? Em profundo recolhimento durante o diálogo. Agora, a irmã emerenciana, acercando-se dele, falou-lhe com doçura e energia. É a sua vez. Recorde-se, mergulhe no oceano do tempo e reviva. O genitor de Carlos passou por uma extraordinária transformação. Ante nossos olhos espantados e a atenção dos litigantes. Logo depois, vimos entrar um espírito de ex-escrava, com uma toalha de rendas sobre os braços estendidos, no momento em que o irmão Empédocles se transformara em criança negra de poucos meses. Então, esse pai do Carlos, nessa existência, foi diminuindo, foi se transformando ali numa criancinha pequenininha de poucos meses. E a mentora o depois pegou, a Melissandra pegou essa criança e depois sobre a toalha e vimos a recém-chegada acercar-se da antiga mãe e dizer-lhe, naquela que é a entidade, né? Aí esse cara vai falar: fui eu quem cuidou dele em nome de nosso pai Zambi. Aqui está o teu filhinho, conforme o recebi. As divinas leis, em nome do amor, trouxeram-no de volta ao mundo para ajudar quem tanta infelicidade produzira, mas que o ampararam no seu desvalimento. E aí ela fala, né? A mãe dessa, a Pombogira fala: meu filhinho, exclamou profundamente afetada de alegria e dor. E o Carlos, nessa hora, bradou, ajoelhando-se: papai, Deus meu. Então, que nós estamos vendo. Botei até aqui porque eu fiz o resumo para a gente ver como é que foi essa história, então, né?
O Carlos, que agora é o que tem sofre da esquizofrenia, ele era um dono de terras, né? Não explica se ele era fazendeiro ou não, soberbo, frio, cruel. E aí ele pegou, no caso, com essa escrava, que era casada, mãe de um filho, essa criança, e aí depois ele vai subversiando ela, ela morre, ele mata o marido dela também, mas o filho fica e foi criado pela esposa do Carlos naquela existência. Que agora quem é? Que foi esposa do Carlos. Naquela existência, agora ela é a Catarina, que voltou como mãe dele. E o filhinho dela voltou como Empédoclo, como pai dele. Então, ele voltou como filho da ex-escrava, né? Que no caso não, a esposa aqui. A esposa do fazendeiro voltou como Catarina, como mãe de Carlos, do Carlos, né? E o caso, o que era o filhinho da escrava, voltou como pai dele, para a gente ver como é que a, a providência, né? Divina providência vai arrumando tudo, né? Então a cena, pelo inusitado, colheu-nos a todos de surpresa e grande emoção. Lógico que o Bezerra sabia, que a Menção sabia, mas o Miranda não sabia, então colheu de surpresa. E aí ele fala: Eu não pude dominar as lágrimas que me surgiram espontâneas. O infinito amor de Deus modificava a trama do ódio, alterando os padrões vigentes de forma imprevisível, surpreendente. Enquanto os litigantes, que ali no caso é o Carlos aquela ex-escrava, naquela pombogira que elas chamam, e o Carlos, permaneciam nas lutas do ódio. Já a programação superior providenciava com larga antecipação aquele desfecho de amor. A visão divina, abrangendo todos os ângulos dos acontecimentos, estabelece as diretrizes que facultam o equilíbrio em toda parte. A presença do amor, como diluente de todas as forças da violência e do mal, constitui o hálito do Criador, vivificando a sua obra. Deixando que os surpresos sofredores exteriorizassem as fortes emoções que lhe irromperam, subitamente o benfeitor falou à mãezinha, de face transformada pela alegria. Ele fala: Veja, minha filha, como se manifestam os desígnios de Deus. O teu filhinho encontrou outra mulher que o adotou por amor e o encaminhou à felicidade. Reconhecido, quando ele voltou à pátria espiritual, buscou-te muito. Tu estavas em outras faixas e ele não pôde te resgatar. Ela estava na faixa do ódio, né? Amando-te e àquele que tanto mal praticara, mas algum bem igualmente realizara, ele rogou e conseguiu reencarnar-se para ser-lhe o pai. A mulher, que é daquela ex-esposa do Carlos, que agora é sua mãe, Catarina, que havia intercedido para tê-lo nos braços e no lar, porque ela pediu, né, aquele fazendeiro na época, eu quero ter uma criança, porque ela não tinha filho. Então ela intercedeu para ter ele nos braços. Ela seguiu logo depois para tornar-se sua esposa, do caso do Empédocles, né, e receber o ex-marido, que é o Carlos, na condição de filho. De tal forma que todos, a partir de hoje, te tivessem na situação de irmã, que sempre foste. Nós somos todos irmãos, né? Mas que agora te conscientizarás e passarás a senti-lo dessa forma. A entidade não podia dizer coisa alguma. Fitava o antigo filhinho com profundo enternecimento. A irmã Emericiana ergueu Carlos e disse-lhe bondosamente: A vez agora é tua. E o jovem, trêmulo, refletindo no rosto os conflitos que o maceravam, aproximou-se da antiga vítima e prosternando-se, gaguejou: Perdoa-me, eu estava e prossigo, louco, louco. A palavra enunciada com grande sinceridade fê-lo desequilibrar-se. Ia sair agitado quando o doutor Bezerra se dirigiu à interlocutora. Então, ele te pede perdão. Deus te restituiu o filho de ontem, que hoje lhe é pai. Como desejavas a felicidade para o teu filho transitoriamente, tipo naquela época, esse pai, igualmente, estando nos teus braços, espera a felicidade para o transitório filho dele. Que dizes? Então ele apelou também para sentimentos já que, de paternidade. O filhinho agora dela é como se o cara fosse neto dela, né? E aí agora ele está querendo felicidade para o filho dele. Ele perguntou para ela: que dizes? Aí a entidade devolveu o filhinho à mãe adotiva e levantou-se, dominada por igual emoção. Ergueu o adversário que lhe rogava perdão, acrescentando: Que Deus nos perdoe a ambos, os infelizes,
que o amor visita pela primeira vez nesses longos anos. Zambi, Zambi da justiça, piedade para todos nós. E o benfeitor abraçou-os aos dois e orou, igualmente comovido, encerrando a reunião. A irmã emerenciana determinou que Carlos fosse levado de volta. O caro Empédocles retomou a forma atual e acompanhou a antiga mãezinha, que foi conduzida a outro recinto na casa para refazimento espiritual. Então, esse espírito, essa que estava, né, como fosse pombagira antes, agora ela vai ficar na casa para ter o seu refazimento espiritual. Enquanto os médiuns que estavam ali trabalhando foram reconduzidos aos seus lares, aqueles que eram encarnados, né, onde os corpos repousavam. Aí a Miranda pergunta para o Bezerra: ela permanecerá aqui ou seguirá as nossas enfermarias para tratamento? E o Bezerra fala: por enquanto, nossa irmã repousará neste reduto de ação cristã, pois que ainda será convidada a contribuir em favor da própria e da paz do próximo em sofrimento. Aguardemos e confiemos. Então aí a gente entende que ela vai começar a trabalhar ali naquela casa, né, como um tratamento para ela, ou vai ficar assistindo os trabalhos que a gente sabe que acontecem. Então havia a alegria geral que a todos dominava. Antes de nos despedirmos da mentora, ouvia dizer a doutor Bezerra: prosseguiremos posteriormente com atendimento aos demais adversários do nosso pupilo Carlos. Deus seja louvado. Na rua, sob o oscilar das estrelas, não pude soprar comentários e expus ao instrutor paciente. A reencarnação dignifica a vida. Sem ela, não teria sentido a existência humana. É a luz que aclara a noite dos destinos e bênção que suaviza todas as dores. E o Bezerra fala que ela fortalece os laços de família, porque elimina as paixões da personalidade, que elege formas específicas de amor, propiciando, na alteração dos laços consanguíneos, a generalidade desse sentimento do amor, né, que deve libertar. Quando muitos buscam escravizar-se aos impositivos transitórios das particularidades nas quais se manifesta no lar. Os pais de hoje foram ou serão os filhos de amanhã. Nubentes e irmãos, parentes e outros mudam de lugar no clã, permanecendo os vínculos que se alargam e se santificam como experiência formosa para o amor universal. Quando este se estabelecer entre as criaturas, a felicidade se estenderá por toda a parte. Porque silenciasse e a madrugada fosse um convite à meditação, seguimos adiante, tomados de gratidão ao Pai por todas as suas concessões. Então, termina o texto do capítulo 13. Vamos para os comentários. Então, um comentário que a reencarnação fortalece os laços familiares. Porque ela vai transformar o amor egoísta de personalidade, que ela só gosta daquela pessoa, ou eu sou assim, vou gostar desse, daquele, e ela transforma esse amor egoísta num afeto geral e duradouro. Ela atua desfazendo paixões exclusivas e unindo almas por afinidade, superando os laços consanguíneos e ensinando o amor universal, permitindo que afetos reais sobrevivam à morte e à alteração dos núcleos familiares na Terra. Aqui estão os pontos principais sobre como a reencarnação transforma os laços familiares. Primeiro seria a afeição da alma, não apenas do sangue. A verdadeira afeição, alma a alma, sobrevive à destruição do corpo. A consanguinidade é uma ferramenta, mas a afinidade espiritual é o que cria os laços duradouros. Um segundo ponto, fortalecimento, não destruição. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortes e apertados, pois espíritos afins se reencontram em diferentes existências. Eliminação de paixões pessoais. O processo de reencarnar em diferentes lares ajuda a superar formas específicas de amor, como egoísmo, posse, propiciando a generalidade do amor. A família como escola. Os espíritos se reúnem na família para reconciliação, aprendizado mútuo e amparo, muitas vezes reunindo desafetos para superar antigas inimizades. O amor universal. A alteração dos laços consanguíneos a cada existência liberta o espírito da necessidade de amar apenas aqueles que estão próximos por sangue, promovendo um amor mais amplo e desinteressado. E por último, aí citado, eu que busquei esses itens, né? Foi a fraternidade universal,
superando egoísmos e aprendendo a praticar o amor universal e a solidariedade, que a gente possa chegar ao objetivo maior da reencarnação, que é a fraternidade universal. Agora os outros comentários são para depois da nossa paradinha aqui. Vamos comentar agora que a história, o desfecho da história, né? O que que vocês acharam? É impressionante como o amor move montanhas, né, Su? Você vê ela tão endurecida, né? Vê o filho e desmorona, né? Cai toda aquela armadura que ela tinha, né? E também o arrependimento do Carlos, né? Acho que vai ser mais pra frente, né? Não, ele já falou, né? Ele Pediu pediu perdão perdão a a ela ela, né? ali. Ele tomou uma É, consciência, ele pediu perdão, né? Então, e ele realmente mostrou, aí no texto fala que ele se mostrou realmente sentido, né? A palavra que usa eu não lembro. Mas ele realmente pediu perdão a ela. arrependido, né? Arrependido, é. Uhum. No caso, ele não está mostrando que ele se arrependeu das coisas que ele fez. Mas aí diz aqui, quer ver, olha, ele se refletindo no rosto os conflitos que o macerava, e prosternando-se. Então, quando essa pessoa está prosternada, ela Uhum. está Tornado, ajoelhada. É exatamente. isso. Então ele está ali pedindo realmente. Ele sentiu a toda. É lógico, quando ele viu também que era o pai dele, que aí que o filhinho dela depois veio e reencarnou como pai, ele pode até nem Pai. entender isso, mas ele viu, né? Que a gente, quando vê isso aí, a gente desmonta mesmo. Mas o amor da mãe, né, E no é caso, foi. interessante, né? Essas mudanças de parentesco, né? Essas mudanças de parentesco fazem as várias formas de amor, né? O espírito vivencia, né? Várias formas do mesmo sentimento, né? Como pai, como filho, né? Enfim, é bem interessante, né? Essa dinâmica da espiritualidade, né? Enfim, dos desígnios divinos, né? Às vezes a gente até escuta o pessoal falar, mas eu vou desencarnar e aí eu Para o tenho tantas aprimoramento do mães, né? espírito, Eu não né? vou Muito ter bonito vínculo que isso. nada. É o contrário, que a gente nunca tá. A gente tá encontrando não vai dizer que são as Aham, mesmas pessoas. fortalece mais ainda, né? Fortalece, porque como fala aqui, ó, que Uhum. a gente volta, muitas vezes a gente vai voltar, se reúne na família, né? E vai promovendo vem para você. Qual é o objetivo? É aprender a amar. A gente já sabe disso, O né? amor universal, né, Su, Então, para também, chegar né? aonde? Na fraternidade Amor universal, que somos todos irmãos. universal. Então, quando a gente não aprender a amar, a gente volta com aqueles que a gente não conseguiu amar. E esses que falam, vai voltar, vai ter que pagar. Não, não é pagar, é questão de você aprender a Que amar. justamente acho que Claro. aham, o ego da pessoa, né, vai, entre aspas, se anular, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais o ego, né? Vai ser só o self. E vai ser o amor universal, né? O sentimento universal mesmo, fraternidade. E só Né? trocando Mas também até de o ego, papéis. né, sair de si, virar só o self, né? Muito, É, muito tempo aí pela frente, né? isso aí, só trocando de papel que a É gente isso. vai conseguir, né? Fala, Glória. Né? Aos pouquinhos. Agora vamos ter. A Glória. Pode falar, Glória. Bom, estava com o microfone fechado. Mas só para dizer que essa mudança não, não vai acontecer no dia seguinte, que, que ele vai acordar e dizer, foi aquilo, agora eu tenho que passar por isso. Não. Aconteceu a revelação para ele tomar consciência, mas ele tomou a consciência em espírito, não ainda como encarnado. Esse tratamento deles todos, no caso, né, vai ser um tratamento lento, não é? Agora tudo acabou, não acabou nada. Vai ter que haver até outras reencarnações entre eles para que isso tudo realmente acabe. É isso. Perfeito, isso mesmo. Eles vão ter que estar juntos, né? Aí, mais uma vez, para criar o vínculo. Mas nessa ainda também, como você falou, o próprio Carlos já né, já está com seus problemas. Não é que ele vai tomar. A gente não toma consciência, né? Lá tá tudo muito bem, ele tomou consciência, mas mesmo assim não vai mudar. Ele estava falando agora mesmo que negro tinha que morrer, que isso, aquilo. Ele não mudou o pensamento assim instantaneamente. Agora ele ficou sentido.
Ele se arrependeu um pouquinho, mas na verdade ele ainda tem muito que trabalhar nele, né? Trabalhar todas essas imperfeições para poder depois falar que agora estou evoluindo. Ele agora deu um sacode, né? Tomou uma consciência, como agora falou, eles vão ter que estar juntos em outras vezes para poder formar o vínculo do amor. Enquanto ele não tiver, e ninguém garante que a pessoa na próxima ele vai olhar, e se ela vem como filha dele, seja o que for, lógico que nessa não dá, mas na próxima ele vai olhar, ah, minha querida e coisa e tal. Ninguém garante. A pessoa pode guardar aquele pouquinho daquele ranço, ninguém sabe. E aí não tem como a gente saber, né? Fala, Bia. Levantou a mão de novo? Fala. E uma coisa que eu observei, né, Su, que eu fiquei até na dúvida, até para te falar, é que ela ficou 150 anos só no ódio, né? E engraçado que ela não reencarnou, né? Então acho que assim, né? Você vê o Carlos reencarnou, a Emericiana, Mas merecendo não tem a ver com a né? história, não. A Aí, no caso, é o antiga Carlos, senhora de. a mãe dele e o A pai esposa dele. antiga do Carlos, A né? esposa que era do Carlos, o pai dele, que era o filho Isso. dela. O nome Mas dela, acho aquela, que é né, que se diz a Pombogira. Pombagira não É. conseguiu, né? Não, então, É, o que que ela ficou cento e acontece? cinquenta anos sem conseguir Aí, reencarnar, aqui né? o Pizarra comenta aqui, que Acho ele que é o fala. ódio dela, né? Não Ele fala permitindo. que o ódio prende. Em algum momento aqui, não sei se foi nesse capítulo, né, hoje ou foi semana Uhum. passada, que o ódio prende a pessoa. E aí ela mesmo não enxergava nada, não queria escutar. Aham. Você vê, ela Viesse nem qualquer. reconheceu o filho que estava ali, né, Não, você nem também. reconheceu o filho, não reconheceu, que era uma coisa muito forte para ela. E ela, até mesmo que fosse chamada ali pelos benfeitores, chamasse, vem, minha filha, porque deve ter acontecido alguma coisa com o próprio Carlos. Porque ele, para poder reencarnar, ele não ficou no ódio lá, com raiva, ele podia ter ficado como ela. Mas algumas coisas aconteceram, ele chegou no plano espiritual, teve alguma diferença para aceitar essa expiação que ele veio, entendeu? Então, assim, Uhum. cada caso é um caso sempre. São milhares de Sim. reencarnações, milhares de encarnações, e no plano espiritual tudo pode acontecer. E aqui também. Então, assim, a gente fica pensando nas possibilidades. Mas ela ficou no ódio, e ficou na prisão do ódio, que aí fala na pessoa Porque liberta. e me veio também assim, que nenhuma reencarnação compulsória ela teve, né? Engraçado. É porque Né? Que às vezes, sei lá, pega e reencarna até para ver se ameniza o ódio, né? Não Mas sei. isso tudo, essas imposições que a gente lê, que está inclusive no livro Céu e Inferno, que eu já estou até estudando para frente aí, existe sim a imposição, mas só que eles vão tentando de tudo, né? Então, como tá, só tem 150 Uhum. anos, né? Para eles, às vezes, É, como não é colocou aqui, tanto tempo, entre ó, aspas, no né? finalzinho fala Os isso que eles estavam 600 esperando. anos, né? Quer ver? É. Olha, ele fala aqui no finalzinho ele falou aqui alguma coisa que a providência divina estava aguardando o momento. Tem uma hora que fala aqui. Então, assim, com isso, eles aguardam que, sabe que existe uma programação maior, né, dos benfeitores maiores. Então, eles, olha, falam, nubentes, irmãos, parentes e outros mudam de lugar, permanecendo os vínculos que se alargam e se santificam. No caso, quando vão alongando e vai santificando. Quando o Uhum. amor estabelecer a felicidade, se estenderá. Ó, tá certo. Porque aí ele fala que teve essa programação lá e ele não podia. Lógico que não são eles que estão se mexendo, eles estão ajudando ali no trabalho, né? Só que eles não estariam ali se não fosse programação de uns benfeitores maiores. E aí vai cada um com o seu tempo, né? Eles respeitam também o tempo. Não vai falar assim, "Ah, você é obrigado, você tá com. Se fosse assim, meu filho, tá tudo resolvido, né? Não ia ter guerra, não ia ter nada, porque não tem. E não ia ter nem maluco, né? Ia chegar nessa, você tá muito ruim, vamos. Agora você não reencarna, não reencarna. Outra encarnação, Não chega. é bem assim, né? É. Tudo Podia sempre, ser, né? sempre um mistério. Podia ser nesse ponto. Já tinha um acréscimo de misericórdia para todos nós, tirava. Tá atrapalhando a evolução dos outros. Chega, vamos para Abrandava o outra. coração dos mais nervosinhos, aí ia ser uma beleza. Mas cada um tem que fazer, porque somos nós que fazemos a nossa evolução. Não é ninguém que vai Uhum. mandar e vai. A imposição é num momento que chega crítico de ver que o espírito está, de repente, Uhum. muito tempo lá. Né? Outra vez que a gente, no primeiro livro, um dos primeiros livros, estava lá aquele doutor Tel, que era o chefe lá da história. É. 500 anos só, fazendo maldade, só tinha 500 anos, 400 a 500, eu me lembro. Quer dizer, para quem? Para cada espírito tem a sua sequência, porque é da pessoa, é do espírito.
é dele que vai acontecer a mudança, né? A Uhum. decisão é dele. Então, assim, quando chega um momento crítico, aí existem outras colocações. Mas mesmo assim, eles esperam, né? Pelo que fala, esperam ao máximo que pode. Então, tem, tipo assim, como é que eu posso dizer? Tem uma intervenção divina, né? Porque o espírito também não pode ficar a vida inteira só no É, mal, né? é eles Tem que ter colocam isso uma também. misericórdia, né? Para esclarecer o espírito, né? Ao Enfim. longo do livro dos Espíritos tem várias respostas, tipo essa aí, que responde falando isso. Que vai chegar um momento que eles, tá, vai ter uma mudança, isso, aquilo, então, mas esse momento aí, só Deus sabe, literalmente. Sabe, acho que é o tempo de cada um, né? De cada É tudo espírito. avaliado, né? Eles vão avaliando todo o histórico da pessoa, a Uhum. ficha toda. A nossa ficha está lá, incompleta. Eles vão avaliando todas as situações. E vão esperando. Você vê que eles esperaram mudar o sistema, aí veio, o outro encarnou para ser o pai, a outra mãe, então foi tudo engatilhando. E ela lá com raiva, né? Não tem só ela com raiva, a gente sabe que tem vários outros espíritos. Tanto que a Emerenciana termina aqui dizendo que ainda vai continuar. Uhum. Vamos continuar na próxima, que ela fala aqui. Prosseguiremos posteriormente com atendimento aos demais adversários do nosso pupilo Carlos. Imagina um homem como ele, que fez o que ele fez, as maldades todas. A gente sabe que não tem só ela ali. Já teve até uma briga né, dela com o outro lá, tá? Tava dormindo ela Sim. e o outro ainda deve ser chamado, que é o que ele chamou de Exu, né? Que ele falou. Também todos eles com raiva Isso. dele. Ainda vai aparecer ainda. Certo? Imagina a quantidade, né, de obsessores que ele deve ter, Pois é. né? Aí ele Não fica o só quê? eles, né? Ele se escondeu na esquizofrenia, com a culpa, no plano espiritual. Já vê a culpa, já o perispírito dele todo afetado, a parte da mente, né, que está no espírito, toda afetada por causa da culpa. Ele chegou lá e tomando consciência, não sei de quanto ele foi a consciência, como que foi aconteceu isso, mas ele logo, por causa da culpa, teve essa depreciação do próprio perispírito e ficou se escondendo também, que eles se escondem, né? A pessoa se esconde nas doenças. Na verdade, ele ainda ficou um tempo ainda, Uhum. pelo começo do livro falava, né? Ele era até uma adolescência, ele ainda estava uma criança normal, coisa e tal. Quando que a esquizofrenia vem mesmo, muitas vezes, a maioria das vezes na adolescência, e aí é que ele começou a se esconder mais ainda e pronto, entrou o processo lá do transtorno psiquiátrico com ele. Agora eles estão fazendo esse tratamento para que ele possa recuperar alguma coisa, que a gente vai ver ao longo do tempo. O que ele vai conseguir recuperar. Uhum. Agora, eu já terminei o texto do capítulo, só que agora, para continuar agora, depois desse nosso comentário, tem os textos que foram de comentários e referências sobre o capítulo. Então, vou passar para depois a gente comentar mais, que agora vai entrar aqui o seguinte. Vamos comentar sobre essa reunião mediúnica no plano espiritual, que a gente conhece, a gente que estuda, né, doutrina espírita, a gente sabe que existe a reunião mediúnica aqui, no plano físico, aí e vai estar aqui todo, vai mostrar aqui todos os detalhes dessas reuniões, mas assim, o mais que a gente já viu várias vezes, mas que nesse caso comentário, trouxeram algumas referências, é que a reunião mediúnica agora é no plano espiritual, né? Que a gente já viu acontecer também. Mas só que agora vamos explicar mais um bocadinho, né? Então a vida na Terra é considerada como um reflexo, ou mais precisamente, uma projeção e consequência direta do que ocorre no plano espiritual. O mundo espiritual não é um local geográfico distante, mas sim uma dimensão que interpenetra o plano físico, coexistindo no mesmo espaço onde os espíritos desencarnados atuam constantemente sobre os encarnados. Então é muito comum as pessoas pensarem que é lá no mundo espiritual, é lá, longe, e na verdade ele não é lá. Ele está numa dimensão que fica interpenetrando aqui com a gente. Sabe, como se fossem os mundos paralelos que um interpenetra no outro. O plano físico, ele tem a dimensão material física e tem a dimensão espiritual que está aqui o tempo todo, tanto que os espíritos estão aqui conosco, né? Elas estão sempre com vários companheiros ao nosso redor e estão coexistindo no mesmo espaço, e esses desencarnados atuam constantemente sobre os encarnados. As reuniões mediúnicas realizadas no plano espiritual são previamente organizadas, não são de improviso. Então, a gente sabe que mesmo que ocorre na reunião física aqui, também acontece lá, é tudo organizadinho. Muitas vezes, elas representam a continuidade do trabalho e do atendimento realizado no plano material. Em geral,
seguem com os mesmos integrantes da reunião na matéria, sendo que os encarnados estarão um desdobramento pelo sono físico. Então, aqueles médios que trabalham em reuniões de desobsessão, reunião doutrinária, reunião mediúnica, eles, em geral, à noite, vão em desdobramento pelo sono para essas reuniões para continuar. Que muitas vezes, como aí até a Glória comentou, acontece uma coisinha ali naquela reunião, na próxima eles conversam com o espírito de novo, e por aí vai. E aí, nesse caso, como falou ali no texto do capítulo, os médios que estavam incorporando cedo foram os mesmos que estavam agora aí à noite para poder conversar. Estava também conversando, se manifestando pela entidade. Tanto que ela falava, como a gente na semana passada, ela falava no dialeto dela, todo mundo. Aí o médium, que está lá no plano espiritual, aí o Ferinto explica para o Miranda: aqui fica tudo mais fácil, porque o espírito não vai se manifestar naquele dialeto que aconteceu lá ali na reunião, lá no centro espírita, né? E ele agora, quando fala, é meio que traduzido. E o médium falou nitidamente tudo que a gente entendeu aqui, não ficou falando dialeto. E aí o Felipe explicou que quando respondiam para ela, para aquela entidade, ela escutava no dialeto dela. Então, assim, isso tudo facilita para eles, que aí vai falar até que facilita aqui. Bom, os espíritos vão estar presentes com o seu perispírito, tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? O encarnado estou ligado lá pelo fio de prata. Embora o conceito de um corpo fluídico já existisse, foi Kardec quem sistematizou essa terminologia no contexto espírita. O apóstolo Paulo de Tarso foi quem introduziu o conceito de corpo espiritual no Novo Testamento, especificamente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, que diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E a gente entende aqui o ressuscita como vai ser no caso ali que ele fala ressuscita, é que vai aparecer ali o corpo espiritual, né? Não é que ressuscita ele com a carne, é porque a aparência do perispírito também é que nesse caso eles usavam esse termo ressuscita, na verdade é o aparecimento do corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí a referência primeira que apareceu é sobre essa história do perispírito. Vamos ver no livro dos Espíritos, na pergunta, nos comentários da pergunta 257, que é ensaio teórico da sensação nos espíritos. Kardec vai dizer que o perispírito é o laço que prende o espírito à matéria do corpo, nós sabemos. Mas só para reforçar que ele é o agente das sensações exteriores. Na pergunta 284, Kardec vai indagar: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Porque foi a ideia que apareceu. Mas como é que nós vamos chegar lá na reunião mediúnica e que vamos saber quem é quem ali? Né? Distinguir um ser espiritual do outro. E a resposta veio que comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os tornam distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. E na 455, vai dizer, Kardec vai falar também, acho que numa nota, ou é na resposta aqui, no estado de desprendimento, o espírito entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento. Então, olha aí o que mais ou menos falei. Já a comunicação fica mais fácil, que a comunicação, na verdade, é pelo pensamento, mas quem conduz o pensamento? É o fluido, né? E esse fluido vai, nesse contato dos fluidos, a comunicação se estabelece pelos espíritos. Então, mesmo tendo encarnado com desencarnado, ou com o próprio encarnado, quando está aí na reunião no plano espiritual, os encarnados podem conversar entre si, os desencarnados com, né, um com o outro, tudo vai ser mais fácil, como está colocado aqui no livro dos Espíritos, você vê. Que né, ele não estava falando da reunião mediúnica, mas na verdade está, porque no estado de desprendimento o espírito entra em comunicação mais fácil, encarnado ou não encarnado. Então é só para reforçar aí. Então vamos para os comentários também deles, lá do grupo, que a reunião mediúnica, no plano espiritual, se estabelece por afinidade vibratória de perispírito a perispírito. O que muda de um plano para outro é o grau de liberdade.
a qual a qualidade de percepção e a responsabilidade moral do espírito que participa da reunião. Então, tem afinidade, mas vai mudar, por exemplo, do plano físico para o plano espiritual. Nesse momento, vamos ver qual é a responsabilidade moral. O espírito que tem mais autoridade moral para aparecer, uma qualidade de percepção, a liberdade, no sentido de ser livre, no sentido também de estar lúcido, né, na reunião. O ambiente é preparado fluidicamente, formando uma barreira fluídica para bloquear a entrada de espíritos desequilibrados e impedir a sua interferência. No plano espiritual, a reunião mediúnica é mais fácil de ser realizada, pois não será afetada pelas limitações do corpo físico do encarnado. Isso também é uma outra coisa que acontece na reunião mediúnica, quando está no centro, que a pessoa encarnada pode estar com alguma alteração, ou até preocupado com alguma coisa, tudo. Então, ali no plano espiritual não existe isso. Não está afetado pelos pensamentos, né, pelas preocupações do encarnado. Ali eles estão trabalhando de mente a mente, perispírito a perispírito, na conversa direto pelo pensamento. Então está bem focada ali a reunião, né? Os espíritos então estão em faixas distintas pela camada vibratória que possuem, com o perispírito mais ou menos denso. Lógico que os que estão mais densos são aqueles espíritos que estão mais, que no caso aí estão mais perturbados, esses espíritos que estão necessitando de ajuda, e menos densos, quanto mais ainda rarefeitos aí, são os espíritos mais superiores, mais evoluídos. Estas reuniões são muito importantes, porque elas vão à raiz do conflito. Vê como é que foi essa reunião aqui. Conversando a história toda, quando estava lá no centro, já começaram a falar algumas coisas. Só que para descobrir a historinha toda, só aqui mesmo. Então, elas foram à raiz do conflito. E ali vamos descobrir por que existe essa situação. Porque tudo aconteceu. Algumas vezes, a gente tem notícia, eu estou falando por experiência de outras pessoas que eu sei, de livros, que lá na reunião mediúnica, dentro do centro espírita, na reunião de desobsessão, já desvenda a história, praticamente quase toda. E aí vai descobrir o que aconteceu, e ali mesmo já acontecem algumas alterações, modificações, né, entre os próprios ali, entre os litigantes, como eles chamam aqui. Mas aqui no caso, chega no plano espiritual, resolve mais ainda, porque está todo mundo ali pronto para ajudar, né? Essas reuniões trazem uma prática terapêutica, educativa e de libertação. Durante a reunião, existe todo um trabalho para que haja reconstrução da verdade interior. Será um processo para o tratamento dos espíritos. Possibilita esclarecimento dos espíritos e o entendimento dos envolvidos no conflito, com a compreensão da continuidade da vida e das leis divinas. Porque, olha bem, uma maioria não entende esse negócio de reencarnação, que alguém veio agora no lugar do outro. Todos os diálogos que a gente já escutou aqui no livro, praticamente a grande maioria, eles falam, mas, tipo, eu voltei, não sei nem como eu parecia, esse aí tá aí agora, eu não sei como ela tá nessa roupa, que era mulher, agora era homem antes. Eles não entendem bem. Alguns já falaram que, quando eu cheguei lá eu entendi. Então, e aprendem, né? Vão lá e aprendem naquelas cidades das vinganças, do justiceiro, a fazer as maldades. Mas só que muitos ficam perturbados e não conseguem entender porque não tinha esse conhecimento aqui ainda, né? E chegam lá e já estão desequilibrados mesmo, não conseguem nem aprender. Mas com essas reuniões, eles vão ter compreensão da continuidade da vida e das leis divinas, que é basicamente aqui nossa lei da justiça, que é a reencarnação, né? Fora as outras leis, a mais importante aqui é a reencarnação. Agora vai colocar quem participa desse tipo de reunião. Os participantes nas reuniões mediúnicas, nos dois planos, e aí vamos ver os exemplos desse capítulo, são primeiro, tem os mentores espirituais, que são os espíritos elevados que coordenam a reunião. No nosso caso aqui, foi o Dr. Bezerra. Depois tem os cooperadores do plano espiritual. O orientador do trabalho, que no caso foi a emerenciana, e tem mais os outros assistentes, trabalhadores espirituais, que a gente sabe, tem vários, esses que trouxeram os espíritos, os que levam, os que fazem a proteção, né? Ali a barreira fluídica. O próprio pai dele, do Carlos, que estava lá, ele estava para ajudar, ele só se transformou naquela hora para ajudar na historinha, mas ele também estava ali para ajudar, né? Para poder ser um trabalhador e um assistente. Também tem os encarnados que são convidados para a realização do trabalho. Por exemplo, os médiuns da casa espírita. Muitas vezes é o mesmo médium que atendeu no plano material, que foi o caso dessa reunião. E os espíritos, também outros, que, né, que são
participando da reunião? Aqueles espíritos que estão no conflito, necessitados de ajuda. Então, o Carlos encarnado, que está obsediado nessa existência, e a Bombogira, que é desencarnado, que era a obsessora nessa existência do Carlos. No livro A Prática Mediúnica Espírita, de Miranda e do Divaldo Franco, da organização de Marta Antunes de Oliveira. Essa Marta morreu até recentemente, tem um mês e pouco que ela morreu, o pessoal está comentando aí nas lives. E Carmen Silveira. Esse livro vai mostrar para a gente algumas arrumaçõezinhas também. Então, primeiro vai falar dos espíritos desencarnados da reunião mediúnica. Então, os espíritos desencarnados que atuam se manifestam nessa reunião podem ser categorizados em benfeitores espirituais, orientadores trabalhadores, espíritos sofredores, necessitados de ajuda e espíritos que acompanham os encarnados, abrangendo amigos, familiares e sofredores. Então, aqui também a gente tem que lembrar, como eu falei agora mesmo, do exemplo do pai do Carlos, que é um que acompanha o encarnado, que no caso é familiar, né? Allan Kardec explica, isso aqui eu estou nesse livro, A Prática Mediúnica, tá? Do Miranda com Divaldo. Allan Kardec explica que, além dos trabalhadores usuais e convidados que participam da reunião mediúnica no plano extrafísico, há os chamados frequentadores habituais. E aí eu não lembrava desse termo, aí teve lá as referências e eu fui buscar. Está no livro dos médios, Kardec fala no item 333. Há ainda outro ponto não menos importante, da regularidade das reuniões. Ele está comentando sobre as reuniões nesse item. Agora ele vai comentar sobre esses frequentadores. Em todas, sempre estão presentes espíritos, a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte, em tudo que se mete. Então, aquela pessoa que está ali, eu tenho uma reunião ali, vou lá. Não é isso que ele está querendo falar. Eles são frequentadores de reuniões. Aqueles são, os frequentadores habituais, ou espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Então, talvez alguns espíritos que participem da reunião para justamente, ou quando não é para aprender, é também para se para conhecer, para aprender e é também ensinar, né? Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer, senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltar. Então, olha que interessante, né? Isso aqui Kardec falando no livro dos médios sobre esses frequentadores que estão nas reuniões por aí. Sabemos que, entre esses benfeitores espirituais, existem aqueles que auxiliam, mas procuram manter-se no anonimato, a despeito de se revelarem abnegados e possuidores de grande poder de ação. Agora, nesse livro mesmo, aqui nesse livro do Prática Mediúnica, eles vão comentar que no livro das Fronteiras da Loucura, Miranda vai comentar do próprio livro dele, que ele constata nesse livro sobre os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria. Nós já falamos isso aqui, mas vamos repetir, que a gente sempre é bom repetir. Esse resultado, como é que você vê que a reunião teve algum bom resultado? Acho que a gente falou até nesse livro mesmo. O dirigente mentor, ele comparando, ele viu e viu que o dirigente viu e observou. O dirigente mentor supervisionava a nobre tarefa, encaminhando os mais difíceis de comunicar-se, produzindo imantações magnéticas e fluídicas entre eles e os sensitivos, expressamente receptivos. Comportamento esse que facilitava grandemente a operação delicada. Então, é uma das coisas que ele viu que ajuda bastante o resultado da reunião mediúnica, vai dar resultado positivo. Também os doutrinadores, que são os esclarecedores, né, usavam da terapia da bondade, evitando a discussão inoportuna e transmitindo com a palavra serena as vibrações de amor e interesses de renovação que os pacientes assimilavam de imediato. Algumas entidades calcetas mais rebeldes, que insistiam em perturbar o trabalho, tomando os preciosos minutos, eram hipnotizadas pelos diligentes trabalhadores do plano físico, no que se tornavam auxiliados com segurança por hábeis técnicos da nossa esfera de ação, ali operando. Então, entre os participantes encarnados, está falando aqui que eles também usam a sua influência, a hipnose é, no caso,
repetindo palavras. Então, eles ali vão também fazer com que esses espíritos calcetas aqui, mais rebeldes, parem de perturbar o trabalho, entende? Aí vão fazendo suas operações ali para que eles possam, junto com esses técnicos do plano espiritual, ajudar na reunião. E aí o Miranda vai continuando nesse livro. Notei que as induções hipnóticas do doutrinador, porque carregadas de energias emanadas do cérebro físico, faziam portadores de mais alto teor vibratório, que atingiam os espíritos, por sua vez, recebendo a onda mental através da celebração do intermediário. Então, aqui é como se fosse um magnetismo, né, que sai da pessoa, irradiando aquela energia, induzindo hipnoticamente os espíritos. E aí eles recebiam aquela energia, que é a energia também do fluido, né, daquele encarnado, e ajudava eles, pela onda mental, ajudava que eles ficassem mais quietinhos. De imediato, quando acontecia isso, né, ele via que esses espíritos cediam ao sono reparador, sendo transferidos para os leitos que lhes estavam reservados, como primeiro passo para providências mais expressivas depois. Então, olha que interessante, o encarnado também vai ajudar bastante. Não só a gente acha que tá por conta dos benfeitores, nisso aí o encarnado já está ajudando muito, que o espírito sossegue lá, vai botar ele para dormir. Bom, agora outro item novamente, os espíritos encarnados na reunião mediúnica. Agora mais detalhes. O médium, independentemente do tipo ou grau de mediunidade de que é portador, e demais trabalhadores do grupo mediúnico, devem possuir base doutrinária espírita, em geral adquirida nos cursos sequenciais existentes no centro espírita. Antes de participar do grupo mediúnico, como membro dessa equipe, deve estar, de alguma forma, integrado ao centro espírita, ao qual se encontra vinculado. Aí, exercendo atividades que mais se adequam ao seu modo de ser, como palestras públicas, ministrando as palestras, né? Estudos doutrinários da criança, do jovem, do adulto, assistência e promoção social espírita, atendimento espiritual, que seria do atendimento fraterno, transmissão do passe, comunicação social espírita, etc. Quanto à prática, então ele fala que o médium poderia, além do estudo, ele também precisa exercer atividades na casa, né? Que isso vai vincular ele mais fortemente ainda em todo esse trabalho. Quanto à prática mediúnica, que deve ser exercida no centro espírita, aqui está vinculado, o espírita deve possuir boa base de conhecimento espírita e da mediunidade, a fim de que possa integrar-se com mais segurança à equipe de trabalhadores, desencarnados e encarnados. O grupo mediúnico do plano físico é composto, de modo geral, dos seguintes participantes. Então, ele está repetindo, porque eram vários livros, aí pegamos trechos, então é bom que a gente está reforçando aí. Nesse caso, fala que tem o dirigente da reunião e seu substituto, médiuns esclarecedores, também denominados dialogadores ou doutrinadores, além de médiuns ostensivos, que são os psicofônicos, psicógrafos e videntes, e a equipe de apoio, que a gente chama de médio de apoio, que tem os que ministram passe, pessoas que fazem prece e ou irradiações mentais. Em suma, esclarece o benfeitor amigo, formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar. Receberão preparação anterior, de modo a corresponderem aos trabalhos a que todos são convocados para exercer, no santificado lugar em que se programa a sua execução. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Em relação ao dirigente da reunião e médiuns esclarecedores. O dirigente da reunião mediúnica coordena todas as etapas da reunião, sendo considerado responsável pelo bom andamento das atividades. A vigilância, bom senso, conhecimento doutrinário e maturidade espiritual são qualidades que se espera do dirigente da reunião mediúnica, que deve manter-se atento ao desenrolar de todas as etapas da reunião, em especial ao teor e qualidade das manifestações mediúnicas, intervindo sempre que se fizer necessário, a fim de que a seriedade e a harmonia sejam mantidas.
O dirigente da reunião mediúnica deve estar suficientemente esclarecido a respeito das atividades que se realizam nos dois planos da vida, os compromissos e responsabilidades que cabe a cada servidor do bem, encarnado ou desencarnado. Então, é um cargo ali, o dirigente de uma reunião dessa, é realmente muita responsabilidade, né? Por esses outros motivos, a sua formação espírita, o equilíbrio emocional e gentileza de trato devem se destacar, a fim de que inspire confiança nos demais membros da equipe. E a equipe de apoio e sustentação, ou de sustentação, é a equipe geralmente formada por trabalhadores do grupo mediúnico que não possuem mediunidade ostensiva. São doadores de fluidos e energias necessárias à assistência prestada aos espíritos sofredores, à instalação dos equipamentos no mundo espiritual, assim como a manutenção da corrente mental e fluídica. Durante o transcorrer da reunião, mantêm-se silenciosos, discretos, em postura de emissão de bons pensamentos e sentimentos. Aplicam passe em situações específicas, sempre que solicitados. Agora vamos para o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Sueli Caldas Schubert. Vai trazer uma outra informação aqui sobre os arquitetos espirituais. E ela vai falar: vale a pena mencionarmos as atividades dos espíritos arquitetos, assim denominados pelo espírito Efigênio Victor, o nome dele é Efigênio Victor, no livro Instruções Psicofônicas. Estou com esse arquivo separado, aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso enviar também. Quando ele falou sobre esses espíritos arquitetos, que têm a seu encargo a tarefa complexa de criar os quadros fluídicos indispensáveis ao tratamento ou esclarecimento das entidades comunicantes. Então, o que que é? Esses quadros são aqueles quando eles vão contando a historinha que o espírito vai vendo, aí quem vai formar, ajudar a formar são esses espíritos aqui. Esses painéis não são criados ao sabor do acaso, mas obedece a uma programação e pesquisa sobre o passado dos que precisam desse recurso. Tudo feito antecipadamente. Se você perceba que quando acontece a reunião e o Bezerra fala para ele, lembra, vai para lá, você volta para trás, isso já estava tudo organizado. Não foi na hora que veio aquela ideia e ele fala, porque tem que ter justamente toda essa criação aí na reunião. Tais painéis fluídicos são tão perfeitos que possuem vida momentânea com movimentos, cor, como se fosse uma tela cinematográfica, na qual as pessoas que surgem são ligadas ao manifestante, ou ele mesmo se vê, vivendo cenas importantes da sua existência de espírito imortal. Então vai passar um filmezinho para ele, em 3D, né? Que ele até comenta que você até alguns outros livros falam que eles ficam vendo em 3D aquela situação, e o Miranda mesmo já falou, parece que está dentro da cena, é aquilo que está acontecendo e você parece que está ali vendo, assistindo ao vivo, né? Isso tudo criação desses espíritos. Ensina um amigo espiritual, o amigo, que no caso é esse aqui, o nome dele é Victor, né? Efigênio Victor. Ele ensina que em toda reunião, com um fim determinado, existe na ambiência um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, olha só, parece que vai formar bem uma usina de força ali no meio do centro, né? Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais dos presentes, possibilitando a criação de formas pensamentos. Então, olha a nossa responsabilidade quando se participa dessas reuniões. Qualquer pensamento está ajudando ali a formar esse centro mental definido. A criação de formas que vai constituir entidades, paisagens, telas, formando até mesmo jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, lares, oficinas e outros quadros em que o comunicante sinta-se retornando àquela realidade do passado, o que, por certo, irá sensibilizá-lo profundamente, favorecendo a interferência dos benfeitores espirituais. A pessoa fica mais assim, impressionada, mais sentida e fica ficando mais flexível, né, de conversar. Toda essa movimentação visa a revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos que ainda jazem em trevas mentais. E a Sueli vai contar, terminar aqui, que ela vai contar a historinha aqui. Uma dessas cenas espirituais, que está em minha memória, ocorreu quando da comunicação de certo espírito, perseguidor de uma pessoa que estava em tratamento em nossa casa.
essa não estava presente, pois não há necessidade da presença do obsidiado. Então, é o mesmo caso que fizeram com o Carlos ali, aquela hora que foi no centro espírita, que ele não estava lá, e ao mesmo tempo estavam já tratando dele, né, fazendo as conversas com os obsessores, aqui aconteceu a mesma coisa. Estava numa reunião de obsessão, e aí veio o obsessor. Ele, tá, já não era a primeira reunião, ele se manifestar em outras noites. Mas naquele momento ele estava diferente, menos agressivo e mostrava-se amargurado. Você vê que a partir das reuniões, né, como até a Glória comentou, né, na primeira, na segunda ele vai passar uma, às vezes passa duas, passa três, aí eles vão ficando menos agressivos, aí começa a ficar se sentindo, pô, amargurado, triste, né, com a situação. Mas desde a primeira comunicação, ele mencionara ter sido a sua vítima, ou seja, aquela mulher que ele estava obsediando, uma pessoa de grandes posses e uma reencarnação ocorrida há mais de 2 séculos, quando causou, em uma reencarnação de 2 séculos atrás, ela causou-lhe grande sofrimento, que atingiu também a sua família, iniciando-se aí o desejo de vingança. Esta agora, vingança concretizada, conforme se gabara desde a primeira comunicação, que ele estava obsediando ela, ele estava feliz, contou isso lá na reunião, né? Esse espírito tinha uma ideia fixa, pois via um solar antigo, onde havia uma espécie de galeria de quadros, suspensos nas paredes, local quase em penumbra, iluminado apenas por uma tocha. Cena esta que surgiu ante a minha percepção, porque a Sueli Caldas, era vidente, ela tinha várias outras, ela tinha as faculdades mediúnicas, não sei se ela também fazia psicofonia, mas com certeza isso eu sei que ela fazia, que ela tinha evidência. Então ela fala que apareceu essa cena. Os quadros eram enormes, com pesadas molduras, e retratavam os donos e moradores do solar, todos com vestes muito ricas, próprias da época. Uma das telas retratava aquela que fora sua algoz. E em outra tela, ele próprio, que se via vagando por ali, sempre se defrontando com o olhar de sua desafeta, que parecia desafiá-lo. Agora, angustiado, dizia querer se livrar dessas lembranças que o atormentavam. O esclarecedor procurou atendê-lo, convidando-o a seguir um novo caminho, a desistir seu plano de vingança e a começar a conquista da própria felicidade, o que, afinal de contas, propiciaria o seu reencontro com os entes queridos, dos quais se afastara, né? Que deixou para trás. É o mesmo caso dessa, né, da Pombogira aqui. Ela ficou com tanto ódio que não viu o filho, não viu mais nada, e ficou ali naquela vingança e não conseguia nem voltar para ser feliz. Agora que ela viu a criança, ela vai conseguir, assim, se libertou, né? Saiu dessa prisão do ódio. Então falou-lhe de Jesus, esclarecedor, falou para que Jesus viera para os enfermos da alma, que somos todos nós. À medida que o espírito foi se deixando envolver e dominar pela emoção, algo surpreendente aconteceu. Os quadros foram, aí a Sueli vendo, né? Os quadros foram caindo das paredes e se transformando em pó, desaparecendo assim todo o lúgubre cenário, enquanto nosso irmão comunicante, em lágrimas, reconheceu que se libertara do passado, começando ali uma nova caminhada. Tudo isso nos dá uma pálida ideia do grandioso trabalho do mundo espiritual. É o laboratório do mundo invisível, citado por Kardec, lá no livro dos Médiuns, né, que esclarece. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Então, terminamos aqui os comentários. Bastante texto, né? Então, não teve o resto do capítulo, mas teve muito comentário. Agora é com vocês aí para comentar os comentários.
Isso, a descrição das reuniões mediúnicas é muito interessante, né? Porque a gente que trabalha lá na congregação, a gente vê que é assim mesmo, né? Essa, essa disciplina, né? Que é importantíssima, e não só a disciplina, né? Porque esse trabalho, ele obriga o trabalhador a ter um comportamento diferente, né? Porque é preciso ter uma harmonia no seu interior para que você possa receber as inspirações, porque assim, mediunidade é uma coisa orgânica. Porém, porém, você é, está sujeito, né, dentro dos seus conhecimentos, dentro do seu ambiente interior, você está sujeito a todo tipo de situação. E o conhecimento é muito importante, ou seja, estudar, conhecer o que você está fazendo. Não é porque você é médium, você vai trabalhar, você vai receber espírito, você vai dar consulta, você vai isso, você vai aquilo, né? Não é o fato de você ser médium apenas, então somente você precisa ter o conhecimento, você precisa ter uma maturidade, uma experiência, que eu digo assim, não é uma experiência, você tem que ser mais velho, não é nada disso. É uma experiência que seja capaz de fazer com que você tenha o bom senso no trabalho mediúnico, para que você passe a melhor mensagem possível para aquele irmão encarnado, né? Se é que o trabalho tem esse tipo de, de situação. Mas até mesmo para com o desencarnado, numa reunião como essa, por exemplo, de desobsessão, que se vai, né, conversar, esclarecer aquele irmão, né? Porque quem somos nós, né? A gente não sabe nem o patamar que nós estamos de desequilíbrio, né? Para dar uma orientação para o irmão, mas o que importa, né? É o amor, né? É você ali dedicado ao amor. Então, o trabalho mediúnico ele requer da gente uma série de responsabilidades morais, espirituais, né? E a nossa maturidade, que eu penso assim, eu sempre procuro, né? Não é fácil, porque a gente tem uma vida, né? Material cheia de episódios, cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de irritações, e a gente trazer um equilíbrio para dentro da gente, apesar de tudo isso, né, é muito difícil, mas a gente tem que fazer esse trabalho mesmo interior. Isso também faz parte de um crescimento espiritual, um crescimento moral, né? O trabalho mediúnico é lindíssimo, né? Em resumo, mas nós temos que ter esse cuidado porque a gente descamba para uma vaidade, né? Porque é o que muito acontece, porque, eu sou médium, eu sou vidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou você realmente parte para aquele caminho do amor, né? De dedicar-se a ajudar o próximo, que é isso que importa, né? Isso mesmo. Vamos falar a Glória agora. Glória, desliga aí, Glória, que eu travei a Glória aqui, agora ela tem que ela quer falar. Pode abrir o microfone, Glória. Vê se consegue aí. Pronto, Consegui. pode Então, falar. a Carla falou muito bem, e esse texto que você viu, que nós vimos agora por último, mostra o quanto é importante a responsabilidade do médium com relação à sua disciplina. Porque o médium de apoio, que a gente chama, não aquele, tá bom, não é ostensivo, ele é apoio. Quando ele está em qualquer tipo de trabalho numa casa espírita, ele tem que estar compenetrado, ele é concentrado e pedindo auxílio aos mentores da casa e ao seu guia, porque não é um trabalho, vamos dizer, não é uma câmara fechada, vamos dizer, um estudo, mas os auxílios acontecem da mesma forma do que numa câmara fechada. Quer dizer, não com o dialogador,
mas com o exemplo, com o estudo, e muitos espíritos são levados ali para receber um pouquinho desse fluido que nós médiuns doamos para eles poderem até ser levados para uma câmara fechada. Está o estado de fraqueza deles. Então, isso que você falou, da disciplina, da responsabilidade, é muito importante. Em qualquer lugar da casa. É claro que ninguém na cantina vai ficar rezando, não é isso. Mas também na cantina não precisa ficar dançando samba. Está entendendo o que eu estou falando? A responsabilidade do médium é muito grande o tempo inteiro, até na casa da gente também. E não adianta nada bancar o santinho na casa espírita, chegar em casa e mudar tudo. É isso que eu queria falar. Exato, isso aí tem que vigiar em todos os lugares que a gente estiver passando. Não é só dentro da casa espírita. Exatamente. E é em casa que a gente vai pegar os maiores desafios, porque é a hora que a gente desequilibra mesmo. O que É, acontece é que, assim, essa disciplina também, a gente tem que lembrar, como você agora está falando dentro da casa também, que tem momentos que, assim, a gente vê, às vezes, o pessoal conversando, e aqui, assim, você vai entrar para uma câmara, né? Ou vai para um local de estudo, dentro desse local já está tudo preparado. Então, dentro desse local, depois que a gente entrou, já está todo mundo, a turma chegando, ou para uma reunião mediúnica, ou para uma câmara de prece, evidência, seja o que for, passou daquela porta ali, a gente tem que ficar somente assuntos que têm a ver com o trabalho, ou assuntos elevados, né? Como comentando. A gente tem que esquecer o mundo lá fora. Não conversar assuntos da vida ou do que está acontecendo na notícia, no noticiário, porque naquele momento está prejudicando aquela vibração que já está arrumadinha. E aí as pessoas, quem já estava, às vezes chegou já um pouquinho já pronto para trabalhar, alguém comenta um assunto qualquer de uma guerra, já que a pessoa já desequilibra um pouco. Então isso é muito importante. A gente vê isso nas horas do estudo, né? Que às vezes a gente conversa ali no começo, a Glória mesmo puxa a orelha da gente, a minha, né? Quando eu consigo chegar na aula, né? Que ultimamente eu não estou conseguindo, mas se a gente fica de conversa. Mas na verdade, geralmente a gente está conversando sobre o que está falado, né? Estamos tirando a dúvida do outro. Mas se a gente chega lá ali e começa a comentar, eu peguei um trânsito, não sei o quê. Então começa a outros assuntos, não é local para falar. Passou da porta do trabalho, do estudo, daquelas câmaras que a gente trabalha ali, esquece tudo que está lá fora. Fala somente o que tem a ver com o trabalho, ou o momento de leitura, o que for. Porque isso já vai estabilizar um pouco a energia do local e das pessoas que estão. Porque às vezes, né, uma pessoa já se liga naquele assunto e já teria que estar mais concentrada e não está. No caso, um facilitador, como a própria Glória, ele facilita para a gente os estudos. Uma pessoa que vai dirigir a reunião, ou dirigir a Câmara, isso tudo afeta. Então, essa disciplina é muito grande. Você vê que a gente tem até no centro, tem até que eu achei mais interessante isso, que eu já tinha lido isso, né, gente? Para vocês aqui, inclusive, a gente já trouxe isso aqui, mas foi muito rapidamente. E como esse assunto tem tudo a ver, quando fala que tem esse centro, né, como é que ela chama aqui? Um centro, não, isso aqui no outro, centro de vai juntar os fluídicos, centro fluídico, né? Que vai pegar. E aí eles aproveitam desses fluidos, ou seja, tem que estar com os fluidos bons, né? Para fazer esses arquitetos aí, ó, criar esse local aí, essas telas, ele precisa desse centro mental definido, não centro mental, que é onde eles vão pegar, que é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais. Sutilíssimo se a gente estiver pensando elevado, porque senão vai ficar de sutil, vai começar a ficar denso. Então, e que para propiciar as formas de pensamento que vão ser utilizadas. Então, nisso, como a Glória comentou, nós, quem é médio de apoio, fica ali sempre. Gente, lá que é fácil, você ficar se concentrando o tempo todo, não é. Porque tem momentos que está ali dentro da sala, já está pensando no que vai fazer depois, ou então se lembrou de uma coisa que aconteceu e precisa resolver. Não é 100% o tempo todo concentrado, mas aí a gente vê que a gente saiu e volta, mantenha a disciplina, se disciplina nesse momento para poder estar ali naquela tarefa. A tarefa é essa agora. E é muito importante, não só para essas reuniões, como está falando aqui, desobsessão, para qualquer trabalho, né? Nosso trabalho mediúnico, que a gente fala, que eu não sou médium ostensivo. Mas a gente, quando está no apoio, a gente está ali
ostensivamente doando nossos fluidos e contribuindo muito, tá? Isso aí eu fui aprender bem depois, inclusive depois do que eu me formei em médium lá na casa, porque a importância para o médium de apoio é grande. Você sabe que o médium de apoio, como eu que não é ostensivo, não seria tanto, mas não, olha a quantidade de coisas que a gente está ajudando a influenciar. Inclusive, se isso não estiver mantendo também com o médium de apoio, a reunião vai ficar em desequilíbrio, né? Eles podem também conseguir manter, mas só que ajuda e vai funcionar muito melhor com todo aquele amparo dessas vibrações todas, né? Quer mais, gente? Mais alguma dúvida aí? Esse aí foi bem específico, né? É bem a parte técnica mesmo. Interessante, trouxeram vários livros, mas cada um contando em relação a essa divisão dos participantes, mas de qualquer maneira a gente vê que tem que ter uma organização, né? E aí há uma hierarquia. Ah, não tem, e tem hierarquia sim no plano espiritual. Quanto mais alto, elevado o nível moral do espírito, ele vai organizado, e vem o benfeitor espiritual, depois o orientador, no caso aquela que está orientando, trabalhando, que seria a Emenicena, que também eles chamam de uma benfeitora ali. Depois vem os espíritos que vão ajudando, que traz, que leva e traz, né? Vai lá na casa e busca, e vai na maca, que a gente sabe que às vezes leva na maca, também são assistentes e tudo. Tem os espíritos que acompanham os familiares, esses frequentadores habituais, que aí os familiares se enquadram, né? Que estão ali acompanhando, porque querem ver, estão ali torcendo pelo seu afeto, e estão ali também. Então, teve uma reunião, não sei se vocês lembram, eu não lembro mais qual é o livro, mas não foi esse não, que tinham 50 e tantas, 60 pessoas, que a gente até colocou, eu fiz até um desenho do lado desencarnado, do outro lado desencarnado, lotado o local, para todo mundo torcendo para aquela situação se acertar. Não sei se vocês lembram, tinha muita gente. E aí sim, aí tem, aí os espíritos sofredores, aqueles que estão ali olhando, que como a Glória também falou, os espíritos que também estão nessas reuniões, eles estão ali acompanhando o caso do outro, como a gente aqui fica, lendo, né? A vida desses nossos irmãos aí, e aprendendo com o que eles passaram. Lá na reunião também tem. E eles vão para lá para escutar o que está sendo falado. Tá aí, já tá vendo? Ó, com ele aconteceu isso. Aí você também tem que ver, perdoar e coisa e tal. As pessoas vão se baseando naqueles relatos, vão vendo a experiência, vão recebendo aqueles fluidos também sendo tratados, se comovem, ficam, né? O espírito está ali já meio começando a ficar mais assim, baqueado. Ele se comove, aí chega o benfeitor, então vamos, meu filho, vamos para lá. Tudo é possível. E tudo acontece mesmo, relatado em vários livros, em vários outros que a gente, capítulos que já estudamos, em outros livros que nós vamos estudar. Então, assim, prestar atenção que realmente, quem está no centro espírita para trabalhar em qualquer área, tá? E aí, a gente entrou no centro espírita, você já está recebendo e também está doando. A gente sempre fala isso, né? Nas reuniões públicas lá. Você sentou ali na plateia, recebendo e doando. Já sabe que isso acontece. Fala, Bia. Então, vê se eu entendi. A função do médium de apoio é, então, doar fluidos positivos para a reunião? Seria isso? Também é uma das, né? Ele está Aham. doando, até colocou aqui, teve os itenzinhos do final, deixa eu ver se eu pego aqui. Ele está doando, ele mantém essa vibração, ele doa para o local, olha só, ele fala que são doadores de fluidos e energias necessárias à assistência prestada aos espíritos sofredores. Ou seja, eles vão doar para que possa ser levado para os espíritos. Como a gente ministra o passe também, né? Nós estamos doando nosso fluido, mais o fluido do espírito, para passar para aquela pessoa que está recebendo o passe. No caso lá, estão doando para os desencarnados. A instalação de equipamentos do mundo espiritual, ou seja, esse fluido, como está ali naquele centro, está sendo doado para que os espíritos utilizem para formar essas telas e esses vídeos, né, que vão ser mostrados. E também a Aham. manutenção da corrente mental e fluídica, porque tem que manter o ambiente A nesse vibração, nessa né? vibração. Então, Uhum. você vê aí, aí tem tratamento com fluido, tem manter os equipamentos e manter a corrente que está acontecendo entre as pessoas. E é muita coisa, né? E ficam ali, os outros dois utensílios vão trabalhar cada um na sua área, também mantendo essa corrente mental fluídica, lógico, porque também está todo mundo interligado, mas o médio de apoio está ali pronto para ajudar e o tempo todo ajudando. Porque não é só eles que vão trabalhar isso, o resto da equipe sim, mas o apoio é realmente para apoiar.
O nome já está falando. É Já chamado diz, né? ou de sustentação, ou seja, eles sustentam a reunião. Entendeu? O Uhum. que mais, gente? Também já faltam 4 minutos, então vamos terminar, né? Então agora vamos terminar o capítulo hoje, 13, semana que vem estamos com 14. Carla, faz nossa oração final. Faço com o maior prazer, gente. Jesus amado, agradecemos por esse estudo maravilhoso, de tantos esclarecimentos. Agradecemos a espiritualidade por nos permitir, né, ter essa oportunidade de compartilhar, né, compartilhar esse conhecimento, de trazer para a gente esse conhecimento para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Obrigada a todos os irmãos da espiritualidade superior. Obrigada, Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então até terça que vem. Beijo para todos. Até a Tchau, próxima. boa noite para Boa todos. noite. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigada, Sultânia. Boa Até. noite. Tchau, Boa obrigada. Boa noite. noite, gente.